Encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 3, a partir do verso 15. O texto, então, da nossa meditação, 1 de Pedro 3, de 15 a 20. E eu quero começar do meio para frente do verso, não sei se dá para. Eu quero começar estando sempre preparados. O 15. Né? Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticardes o mal. Pois também Cristo morreu, uma única vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual Deus, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. O apóstolo Pedro, sem dúvida nenhuma inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos dá esse texto maravilhoso da graça do nosso próprio Deus para conosco. Confesso que tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento, esse é o texto mais difícil que um pastor pode pregar. De 10 scholars, de 10 professores mudos são os livros. Né? O professor escreveu um livro, deixou lá, o outro escreveu outro livro, deixou. E aí são professores, que nós temos dos 10 professores, nesse texto 9 se discordam, não chegam a uma conclusão. Mas eu trabalhei no texto, li todos, e eu quero passar para os irmãos nessa manhã esse texto da Palavra de Deus. Né? E eu sei que o Senhor se agrada quando nós meditamos na sua palavra, que é a palavra santa. Meus irmãos, 2 domingos atrás eu falei sobre que Jesus estava em Cafarnaum, na sinagoga, e um espírito imundo, uma pessoa de espírito imundo, eu chamo dos bastidores espirituais, né? São espíritos que não são do Senhor. Os mesmos espíritos que frequentam cultos espíritas, candomblé, orixás. Esse grupo está dentro dessa perspectiva desse dia em que Jesus vai pregar ali em Cafarnaum. E os bastidores espirituais sabem quem é Jesus. Que temos nós contigo, ó Filho do Altíssimo, vieste a perder-nos. Quando ele está no barco, que ele chega a Gadara, um pouco antes, a Bíblia diz que houve uma tempestade, que nunca houve daquele jeito, uma tempestade daquela. E o texto sagrado fala que Jesus deitava no bote, no barquinho, sentado, deitado, até dormindo. E os meninos, que eram os rapazes, que eram pescadores, dos melhores pescadores, ficaram assustados com aquilo. E correram para acordar Jesus.
Não te importa que pereçamos? E Jesus levanta do sono e fala para a natureza: cala, e emudece. Palavra para cachorro. Cala e emudece. Ali estava uma perspectiva do que aconteceria em Jesus em Gadara. Chega em Gadara, tem outro endemoniado. Eu chamo isso de confronto. O inimigo, ele confronta, né? Ele é de confronto. E quando aquele homem todo arrebentado, cheio de algemas e tudo mais, desce e já vai falando para Jesus que Jesus é o Santo do Altíssimo, ele sabe quem é. E Jesus então chega e tira aquela legião de demônios. Jesus pergunta assim: qual que é o seu nome? Né? Legião, 6.000. Nele tinha 6.000 capetas diferentes. E Jesus falou: sai dele. Ele falou: não, mano, o Senhor faz o seguinte, manda a gente para aquela porcada. A minha leitura disso, que Jesus está dizendo, é o seguinte: se fosse só uma palavra de Jesus, não acontecesse nada, hoje nós explicaríamos: não, foi um momento ali, um desequilíbrio emocional, o homem estava numa frustração enorme, e ele, frustrado, estava todo desequilibrado, Jesus equilibrou. Não, ele estava cheio do inimigo, do diabo na vida dele. E aí então Jesus fala, é a única vez que eu vejo Jesus concordando com o diabo, fala: pode ir para a mandada de porco. E eles vão para a mandada de porco. E aqueles porcos, eles são todos usados para cultos. Ali a região é a 10ª região de infantaria do exército romano, e ali tinha sacerdotes, e aqueles porcos eram porcos para sacrifício. Mas eu quero chamar a atenção é que na sinagoga falaram: tu és o Filho de Deus. Aí lá em Gadara, tu és o Filho de Deus. Em Cesareia de Filipe, Jesus pergunta para os discípulos dizendo: o que o povo diz que eu sou? Uns falam que você é Jeremias, Elias, um dos profetas, todos os heróis nacionais, né? E Jesus pergunta: mas e vocês estão dizendo o que eu sou? Pedro, representando os 11 apóstolos, fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então nós temos a manifestação dos bastidores celestiais, ou bastidores do inimigo. Nós temos a palavra de Pedro. E no domingo passado, na transfiguração, o próprio Deus resolveu revelar que Cristo é a segunda pessoa da Trindade, é divino. Jesus é divino. Às vezes eu pergunto para as pessoas, eu falo para as pessoas que Jesus é divino, a pessoa fica pensando, está pensando o quê? Está raciocinando o quê? Se a Bíblia, ela enfatiza que Jesus é Deus encarnado. Tanto é que nas profecias de Isaías, ele vai dizer a respeito de que Jesus é o Deus encarnado. Seu nome será Deus maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, né? E ali tudo redunda na pessoa de Jesus. Então, na semana passada, eu trabalhei com vocês nessa ideia de que Jesus, então, ele se transfigurou e o Pai demonstrou que ele é uma pessoa, que é uma pessoa divina. Nessa ocasião aparecem 2 pessoas do Velho Testamento, em que muitas vezes as pessoas pensam assim: como funciona, pastor? As pessoas do Velho Testamento, elas são salvas ou foram salvas na cruz? Foram salvos imediatamente através da fé. Desculpa. Então, para os irmãos terem uma ideia, Gálatas 4,4 fala assim: Deus, na plenitude dos tempos, na pleroma, no grego, dos tempos, enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei. E aí, quando ali em Romanos, no capítulo 4, Deus fala sobre Moisés, sobre Abraão, e fala: Abraão creu. Creu em quem? No Messias, né? Eu vou aqui na cruz, não para ser crucificado. Vamos imaginar que a cruz aqui é a plenitude dos tempos. Vamos imaginar aqui que é o passado, o Velho Testamento. E aqui estamos nós no Novo Testamento. Esses daqui, para serem salvos, como fala a palavra de Deus, eles tinham que crer que na plenitude dos tempos Deus enviaria o Messias, e a fé está baseada no passado, em que eles devessem crer. Então, não mudou nada. A salvação sempre foi e sempre será em Cristo. E aí nós que estamos no futuro, devemos retornar
no momento do nascimento de Jesus, porque aqui no futuro nós só somos justificados e salvos a partir do momento que nós cremos na pessoa de Jesus. Só uma observação de Gálatas 1:9, quando Paulo, orientando a igreja lá dos Gálatas, ele fala: e ainda que vier um anjo do céu, toda glória, com um evangelho diferente desse, de que Cristo é o Senhor, e só Ele salva, ele fala: e ainda que nós mesmos contrariemos aquilo que nós pregamos, indicando um outro caminho de salvação, esse anjo ou nós que proclamamos uma outra salvação, seja maldito. Fora de Cristo, qualquer salvação, o ser humano que está pregando é considerado um maldito. E a palavra que o apóstolo Paulo traz no texto é anátema. Anátema, maldito. Porque está torcendo a verdade do texto, da palavra do próprio Deus, da palavra de Deus, né? Então, o apóstolo Pedro começa nesse meio que eu acabei de falar com os irmãos, ele fala assim: estando bem preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Qual a esperança que nós temos no nosso coração? Jesus, que é o nosso Senhor. Fala assim: mas pastor, fala tanto em Jesus, e tanto que você falar, e tanto mais você proclamar, é pouco, diante da santidade da vida de Jesus Cristo, da manifestação dele, nesse mundo tenebroso, para salvar alguns. Para salvar alguns. E dentre esses alguns, estamos nós, pela extrema misericórdia de Deus, porque nós não somos diferentes dos outros, nós estamos todos perdidos. Perdidos nos nossos delitos, nos nossos pecados, porque a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores, e estamos destituídos da glória de Deus. E para vocês terem uma ideia, eu só quero repetir o que eu já falei no meio da semana, em relação ao que eu vou dizer para vocês agora. O apóstolo Paulo dizendo assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entende, não há quem busque a Deus. Ninguém. Se fosse pelo nosso próprio desejo humano, jamais buscaríamos a Deus. Se fosse pelo nosso desejo carnal, de ser humano, nascido de uma mãe, como todos nasceram, nós não tínhamos ideia nenhuma, vontade nenhuma de buscar a Deus para nada. Ele continua, o apóstolo Paulo, dizendo assim: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Não há. Então eu gosto de lembrar o seguinte: nós somos nós temos dois grupos distintos. 500.000 religiões no mundo e o cristão em Cristo Jesus. A diferença é que todos eles falam que Deus é bom, é justiça. Aliás, fala que Deus é bom. Deus jamais vai fazer isso. Mas o cristianismo, na palavra de Deus, o cristianismo verdadeiro, fala: nós somos pecadores, nós não merecemos. Nós não somos melhor que nada de nenhum outro, mas fomos atingidos pela misericórdia de Deus, e Ele é que nos move. E você fala: mas hoje eu sou tão bonzinho, eu vou para a igreja. Veio para a igreja porque o Espírito Santo tocou no seu coração de alguma forma, e você veio, você viria, e tinha que vir, porque o Espírito Santo moveu o coração. Se o Espírito Santo não move para você dar um copo d'água, você não dá, porque nós somos maus. A Bíblia fala que nós somos maus. E aí fala então o texto que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e todos pecaram e precisam da glória de Deus. Mas aí nós temos esse texto que nós acabamos de ver, quando a palavra fala assim: os pacificadores herdarão a terra. Quem são esses pacificadores, né? Então os ateus às vezes querem discutir a respeito da fé. Eu fico com dó, porque a posição mais fácil que tem é de um ateu, porque ele não precisa pensar nada, é só ateu e fecha a porta. Não é? A síndrome da avestruz. O leão vem correndo, olhou a avestruz, ela enfia a cabeça no buraco e fala: eu estou salvo. E vai o leão e arrebenta tudo. Essa síndrome de avestruz é um perigo no crente que fecha a porta, ou no crente, não, qualquer ser humano
que fecha a porta em relação ao próprio Deus e fala, não, eu não sei nada, eu não tenho nada a ver com isso. E faz que nem avestruz, e o leão vai arrebentar. O leão é aquele que vai acabar com tudo. Então, o argumento da existência de Deus, a educação no Espírito de Cristo, é o que Paulo fala, aliás, que Pedro fala nos versos 15, 16 e 17, né, que nós devemos estar sempre preparados para responder a fé que nós temos no nosso coração de forma mansa, suave. Não é para agredir o outro, mandando o outro para o inferno. Né? Às vezes nós queremos, às vezes quer tanto ganhar uma argumentação e perde uma alma. Né? O importante não é você ganhar argumentação, mas com amor, aqui, com mansidão, conforme diz o texto que nós acabamos de ler, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós, fazendo todavia com mansidão, com temor, na orientação do Espírito Santo de Deus, que é nem por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, é o Espírito que move, e é o Espírito que nos move. Se há alguma bondade no seu coração, é o Espírito Santo de Deus que move o seu coração, porque a nossa tendência pessoal é extremamente maligna. Então, Pedro nos versos, ele trata então do sofrimento em nome do bem. O sofrimento em nome do bem. Eu não vou entrar muito no detalhe, porque senão nós não saímos daqui hoje. Mas a ideia é que nós somos movidos, então, pela a graça e pelo amor de Deus, né? E nos traz atenção do sofrimento. Se ele sofreu o que sofreu, por que eu não posso sofrer? Na igreja minha do Brasil tinha 8 médicos e um deles tive que fazer uma operação. Ele fazia 17 operações na semana ou mais, e de repente ele precisou fazer uma operação de estômago. E ele falava assim, por que eu? Por que eu? Por que eu tenho que sofrer? Os outros podem ser, eu não posso sofrer. O outro pode passar na faca, mas eu não. E ele fez a cirurgia, se salvou, graças a Deus, sem problema. Mas às vezes nós somos chamados ao sofrimento. E se Cristo sofreu, por que eu não posso? Por que eu não? Os apóstolos, eles não sentiam-se dignos de apanhar por causa de Jesus. Eles achavam que não deviam, eles não eram dignos de apanhar, eles mereciam muito mais do sofrimento, um tapa. Nós, pela graça de Deus, nunca fomos agredidos por causa do Evangelho, mas nós somos chamados então, conforme Pedro fala aqui, para experimentarmos o sofrimento, e ele traz atenção para o sofrimento específico de Cristo Jesus, porque também Cristo morreu única vez pelos nossos pecados, o justo pelo injusto, o puro pelo impuro, o santo por não santo, e o texto fala assim, para conduzir-nos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificado no Espírito. Nós matamos o nosso desejo carnal, humano, de erro, de pecado, de fazer o errado, não é? O pecado, ainda que você caia, você imediatamente o Espírito te levanta no seu coração, mas por que você fez assim? E você vai lá correndo, fala, Senhor, me perdoe, e você vai vencendo e vai lutando para não pecar mais daquela maneira. O justo pelos injustos, conforme a afirmação de Paulo também em Romanos 5, 8 a 10, não é? E Deus requer então punição de pecado, e Jesus recebe a punição por nós, uma vez por todas, por meio de Cristo, que é justo, e o Deus do Pai então quis e fez o Senhor pagar na cruz o pecado seu e o pecado meu. Então Jesus na cruz foi de Pôncio Pilatos que fez ele sofrer, foi os discípulos que fugiram. Ao Pai agradou moê-lo. Deus agradou pesar a mão em Cristo Jesus por causa do pecado. Mas por que Deus faz isso? Pela sua própria justiça. Alguém tinha que pagar pelo pecado da raça. Ele então vai para a cruz e paga o pecado por todos nós. Né? Ele mesmo é o justo, Deus é o justo e o justificador. É Ele que promove a justiça e é Ele mesmo quem justifica a você e justifica a mim também. O que Lutero chama de alien justified, ou seja, aquele que recebe o perdão de fora,
Para Lutero, o perdão nosso vem de fora para dentro. Vou assustar com a palavra, totalmente alienígena, totalmente fora do espaço. As coisas, as intervenções do espaço vêm de fora para dentro. E aí Lutero então tem essa noção que vem de fora para dentro, essa justiça que é aplicada em Cristo Jesus, que vem de fora para dentro e vem especificamente para você por meio da cruz. E aí você é salvo quando você coloca a sua confiança em Cristo e não em outra coisa qualquer. Então fala assim, mas você coloca confiança no quê? Qual que é a sua transcendência? Você coloca a sua fé nas imagens de escultura que a Bíblia condena? Não. Você coloca a sua vida em coisas de culto afro? Não. Onde você coloca a sua confiança? A minha confiança está em Jesus, que é o nosso Senhor, nosso Salvador. E você só pode manifestar isso se for pelo Espírito Santo de Deus, que não tem outro jeito de você fazer isso sem ser pelo Espírito Santo de Deus. E Pedro então apresenta a questão do sofrimento e diz que o justo sofreu pelo injusto, que morreu pelos nossos pecados, para que fôssemos vivificados pelo Espírito Santo de Deus, que a função do Espírito Santo de Deus é regenerar a você e a mim e a dar para nós uma nova vida, uma nova disposição, uma nova perspectiva, uma nova cosmovisão. Eu já não olho como eu olhava antes, já não enxergo como enxergava antes, mas através da palavra eu tenho uma visão dimensionada e diferente relacionada com a palavra de Deus. E aí que vem meu desafio para vocês nessa manhã, no versículo 19, que fala assim: e foi e pregou aos espíritos em prisão. Versículo 20. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, que aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Lembra que eu falei no começo, que quando nós lemos o texto de Gênesis, que o mundo era uma paneia, os continentes eram grudados juntos. Quando eles separam, né, essas placas tectônicas, e de repente você vê, se você for pegar o Brasil, dá certinho com a África, e vai juntando com a Índia, e vai formando uma coisa só, era uma planície só. E no momento então do dilúvio, houve essa separação da água, né? E diz então que Jesus pregou aos espíritos em prisão, que é a minha palavra para vocês aqui nessa noite, né? Então nós temos muitas questões sobre o texto. No versículo 18, morto na carne, mas vivificado no espírito. Mortos na carne, mas vivificado no espírito. A segunda questão é: por que foi e pregou aos espíritos em prisão? Que coisa é essa, Pedro? Que Jesus foi e pregou para alguém em prisão? Ou seja, foi e pregou para os espíritos em prisão, nos quais foram desobedientes, e faz referência a pessoas do tempo de Noé. E a pergunta: que espírito enviado é aqui? São questões que eu levanto do texto. Espírito humano, Espírito de Cristo ou Espírito Santo? Quais os espíritos na referência que estão em prisão? Espírito em prisão. O que significa prisão? Onde é essa prisão? E qual é a missão dessa evangelização que aconteceu na palavra de Pedro relacionado com o passado? Então, como vocês viram, a questão ela tem várias respostas. Os scholars dividem, os reformadores se dividem, e a minha posição é uma posição de que eu concordo com uma minoria dos intelectuais, embora não me considere intelectual, mas é de uma minoria de intelectuais, e minha posição é uma posição extremamente bíblica. Eu quero ser bíblico. Eu quero que a Bíblia, a palavra de Deus, fale. Eu não quero argumentação fora do texto da palavra de Deus, porque a própria Bíblia ela se interpreta. Né? Quando o apóstolo Paulo fala, né, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus na escritura, né, ele seja habilitado para toda a boa obra. E a maioria, então,
em que eu estou incluso, uma parte que eu estou incluso, ela trabalha então na interpretação dentro do credo apostólico. Nós não podemos fugir do credo. Crucificado, morto e sepultado. Numa tradução que colocaram na sequência, fala assim, que desceu ao inferno dentro do credo apostólico, baseado nesse texto de Pedro. E no terceiro dia ressurgiu dos mortos. E a questão é, o que o credo quer dizer quando se refere que Cristo desceu ao inferno? No latim, infernus, houve um trabalho aí dentro do credo apostólico, e Calvino, ele vai trabalhar na realidade do texto do credo apostólico, quando o texto fala assim, que ele desceu ao Hades, morreu e desceu ao Hades. Hades, em qualquer lugar que for procurar ou fazer uma exegese profunda da palavra, não quer dizer nada diferente do que sepulcro. Não tem nada de inferno. E o que Calvino coloca então? Ele coloca o seguinte, onde estava Jesus? Entre a morte e o sepulcro. Ele está na morte e depois da morte está no sepulcro. E se está na morte e no sepulcro, não vai para lugar nenhum. Nós sabemos onde estava Jesus. Ele vai naqueles dias da semana que nós chamamos de Santa, aguardar dentro da lei, não podendo fazer nada fora da lei, estando totalmente parado no Hades, que é sepulcro, que é lugar onde eles colocam os mortos, né? E aí então vem alguns que vêm dizer que desceu para o inferno. Não é verdade. Onde, quando e por que, a minha pergunta dessa afirmação, e por que querem pensar dessa maneira? Então, como eu falei, Calvino fala, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, faz o atonement, ou faz a reconciliação na cruz, em vida, reconcilia o cosmos consigo mesmo, reconcilia o mundo imenso com ele mesmo, e reconcilia os do passado, ou daquele presente, e os do futuro com ele mesmo. Essa é a razão principal dele. E Jesus fala, eu não divido a minha glória com ninguém. Não divido a minha glória com ninguém. E aí, meus irmãos, nós percebemos que o sofrimento de Cristo na cruz é um sofrimento em vida qualitativo. É um sofrimento qualitativo, e se você for ver os detalhes do sofrimento de Jesus, o ácido lático, as câimbras horríveis, a dor excepcional sofrida na cruz, consciente. E o que mais chama a atenção de Cristo na cruz para mim, é ele na dor conseguir sair dele mesmo e falar, Pai, se você está com uma dor de cabeça, eu não sei como são vocês, né? Você não quer ver ninguém. Você está bateu uma martelada no dedão, você não quer ver ninguém. Mas ele se abstrai dele mesmo na cruz e fala, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E aí, meus irmãos, a palavra de Calvino, depois disso, é aquela última palavra que ele fala na cruz, o tetelestai, que ele fala, está consumado, e é o único que pode dizer que está consumado. Ele consuma a obra na cruz e termina de uma vez por todas na cruz a obra, para que depois ele vá para o túmulo e vai pregar para espíritos em prisão. Não make sense, não traz bom sentido. E aí nós percebemos o que a Bíblia fala e mostra com clareza, que ele estava no túmulo, aguardando o momento da sua ressurreição quando ele volta. Cruz, túmulo, não vai para lugar nenhum. E você fala, mas pastor, e esses espíritos em prisão? Nós vamos chegar lá, não assusta não, né? Então esse é um problema sério. Eu falo aqui dos tricotomistas, dos discotomistas, né, da alta crítica, da baixa crítica, não precisamos entrar nesse rolo todo, não é? Mas na visão reformada, a Bíblia deixa claro aonde ele estava na hora da morte, na ressurreição, como eu falei, ele estava no túmulo.
E a dificuldade do verso 18, vivificado em espírito, aqui temos a distinção entre o corpo de Jesus e seu espírito. Ele sofre no corpo, ele sofre ali na cruz com dores horríveis por causa do pecado, e Deus pesa a mão na pessoa de Jesus, fazendo com que todo o sofrimento dele, os méritos deles venham para aqueles que creiam na presença de Jesus. E nós percebemos ali o texto que fala sobre o poder da ressurreição, e que Jesus levanta da morte com todo o poder na ação do Espírito Santo, e consiste com aquilo que as Escrituras ensinam, que ressuscitou pelo Espírito Santo de Deus, ele ressurge dos mortos. No versículo 19 diz: no qual também pelo Espírito pregou espíritos em prisão, que foram desobedientes. A questão é, onde estavam esses espíritos? E qual a prisão referida? Então a maioria dos escritores e comentaristas entende que a referência da prisão se refere ao inferno, limbo, documentos do ano 238 da nossa era, que já não interessa para nós. Passou do ano 100, documento já não interessa mais. Todos os documentos bíblicos é anterior ao ano 100. A partir do ano 100 já fechou a porta. Em Alexandria, eles fizeram essa tradução errônea, dizendo que Jesus havia descido ao inferno. O Santo Agostinho, por outro lado, vociferou. Já ouviram essa palavra? Vociferou. Cuspiu marimbondo, fica mais fácil. Agostinho cuspiu marimbondo, vociferou numa violência relacionada a essa posição, nessa interpretação errada daqueles que assim defendiam esse postulado, baseado-se principalmente no texto de Hebreus, no capítulo 9, que fala assim: foi dado ao homem o direito de uma vida só. O homem só tem uma vida. E Agostinho defende dizendo o seguinte: não há segunda chance. A pessoa fala assim: não, mas chegando lá vai ter um jeitinho, brasileiro não tem. Vamos dar um jeitinho, a gente vai escapar. Nós sempre pensando que vamos escapar. Lá ninguém escapa. Não tem jeitinho brasileiro, não tem jeito. E Agostinho vai falar assim, que ao homem é dado a viver uma vida só, e depois disso o juízo. Coitado daqueles que pensam que vão poder ter chances e chances e chances, que a Bíblia não fala em chances nenhuma, após a morte. Ninguém vai poder escapar da morte. Teve um padre no século XVI, Roberto Bellarmine, um cardeal. Ele acreditou, defendendo a posição, dizendo que existia um limbo, e para libertar os santos do limbo, essa é a segunda chance. Preservados do limbo, preservado no fogo, limbo é fogo. Se fosse de gelo, mas preservados no limbo, aguardando o resgate e o momento para entrarem no céu, é um absurdo totalmente teológico e lógico dentro da palavra de Deus, e é uma posição que é rejeitada por todos os reformadores, pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo Pedro, onde você só tem uma vida e você é justificado ali e acabou aquele momento. E aí, alguns pensam que os espíritos em prisão eram anjos. Não eram. Outros falam que espíritos em prisão eram humanos, justos, descendentes de Sete. Não eram. Espíritos corruptos, advindo dos filhos de Caim. Nada de espírito. Uma quarta alternativa é quando João Batista pergunta para Jesus: és tu aquele que deveria de vir, ou que nós temos que esperar outro? E Jesus fala: os cegos veem, os mudos ouvem, os mudos falam, os cegos enxergam, que vai dizendo em todo o processo de cura, em que ele vai curando, e ele diz assim, que o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para a pregação e da libertação aos cativos. Quem são os cativos? São aqueles que ainda não ouviram a respeito da palavra de Deus. Os cativos são aqueles que estão presos. Então, não são pessoas mortas,
mas a palavra é pregada sempre para quem está vivo. A palavra não é pregada para quem está em prisão de inferno, mas são pregadas para aqueles que necessitam e aqueles todos que vão ouvir a palavra de Deus. E aqui especificamente o texto fala assim que é para aqueles que estão presos em espírito nos dias de Noé pregando. Eu falo assim, Noé pregou 120 anos. E ele pregava e fez a arca, pegou aqueles animaizinhos pequenininhos, pôs todos dentro da arca, pregando 120 anos, para aqueles que Pedro fala, aqueles espíritos que não receberam, estavam em prisão. Mas Jesus prega pela boca do profeta. Jesus prega pela boca do pregador. Jesus fala pela sua boca quando com a verdade você fala da palavra de Deus. E ali Jesus falou e pregou a esses espíritos pela boca de Noé e eles recusaram. E no momento específico, quando estavam todos na arca, a porta estava aberta e o texto fala assim, e foi Noé e foi Deus e trancou a porta. E salvou ele e a sua família, e apenas 8 daqueles que estavam ali se salvaram. Então, Pedro fala do sofrimento, fala do testemunho de Deus, fala que nosso Deus é Deus de justiça. O sofrimento é usado pelo Espírito Santo na ação em nós, para nós alcançarmos a nossa perfeita redenção. Eu sei da ambiguidade do texto, mas por outro lado, eu sei que nesse texto enigmático, Jesus prega pela boca de Noé, por aqueles espíritos em prisão. E aqueles que não aceitam Jesus, estão em prisão. Quem não recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, estão em prisão. E pela boca de Jesus, você e eu pregamos a esses espíritos em prisão, para sacá-los do inferno. Essa é a verdadeira razão de que o apóstolo Pedro ele faz essa colocação, dizendo: os quais no outro tempo foram desobedientes contra a longanimidade de Deus nos dias de Noé, 120 anos pregando, nenhum. Mas Jesus pregou pela boca de Noé e eles recusaram a pregação e não quiseram a salvação, não entraram na arca. Quando quiseram entrar na arca, Deus tinha fechado a porta. Muito tarde, muito tarde. Vamos curvar as cabeças. Senhor,